A campanha pelas diretas já levou multidões às ruas em prol da redemocratização do Brasil. Em meio a comícios históricos, como aquele realizado na Praça da Sé, aqui em São Paulo, dia 25 de janeiro de 84, o país foi tomado por uma efervescência política que reverberou em músicas, cartoons, eventos esportivos, cobertura midiática, além de gerar um forte engajamento popular por meio de manifestações no espaço público. O movimento em defesa do voto direto para presidente é um dos capítulos mais expressivos da nossa história recente e será relembrado agora com a participação dos nossos convidados. Então, eu queria chamar aqui ao palco Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo. Fafá de Belém, cantora com mais de 30 álbuns gravados. Cristiane Torlone, atriz que participou ativamente da campanha. Vou chamar ao palco também Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, membro honorário vitalício e atual presidente da Comissão de Defesa da Democracia e do Estado de Direito da OAB São Paulo, representando aqui os ex-presidentes da OAB São Paulo. Juca Kfouri, jornalista, colunista da Folha e do UOL, autor do livro Confesso que Perdi. Outro que participou intensamente do movimento das diretas. A gente aguarda ainda mais duas presenças que vão chegar daqui a pouquinho. Acho que estão por aí já, mas eu já vou anunciar assim que estiverem prontos, eu anuncio aqui. Bom, eu gostaria então de pedir para cada um dos presentes aqui, nossos convidados, que falasse um pouquinho sobre as lembranças, né? Todo mundo aqui viveu aquele período com muita intensidade, e, ao contrário dos blocos anteriores, em que eu mediei um debate, assim, esse aqui é um pouco diferente, a gente vai focar mais na lembrança pessoal, o que as diretas representaram para cada um de vocês. Então, eu vou chamando aqui por ordem, não vou fazer perguntas. Depois a gente vai ter em torno de 5 minutos cada um para poder falar. Como eu disse das vezes anteriores, não é um debate eleitoral, o tempo não precisa ser tão rígido assim, mas seria legal ficar mais ou menos nessa faixa para que todo mundo possa falar tranquilamente. Então, indo pela ordem aqui, eu começo com a Patrícia Vanzolini. Bom, novamente, é uma emoção estar aqui nesse palco, e as minhas lembranças das diretas foram que eu fui proibida de ir no comício, e acabou, né? Essa, infelizmente, foi a minha única lembrança. Eu tinha 11 anos de idade, eu queria muito ir no comício, mas fui proibida, e a próxima emoção que eu vivi, eu me lembro, já foi no tempo do impeachment do nosso primeiro presidente eleito pelas diretas, não é mesmo? São os paradoxos da democracia, mas é assim mesmo. E é vivendo esses paradoxos que a gente amadurece o nosso processo democrático. Então, vou fazer aqui uma breve fala institucional, né, na impossibilidade de fazer uma fala aqui muito pessoal, ao contrário
contrário dos outros membros aqui do palco, que irão certamente dar depoimentos bastante significativos a respeito da sua vivência. Bom, abril de 1984 ficou marcado pelas grandes manifestações de rua. No dia 10, milhares ocuparam a Candelária, no Rio de Janeiro, com a mensagem "Eu quero votar para presidente". No dia 16, em São Paulo, ocorreu o histórico comício no Vale do Anhangabaú, ato final do Diretas Já, movimento cívico que mudou o Brasil. Dias depois, a emenda do voto direto foi rejeitada pelo Congresso Nacional, mas a mobilização teve resultados expressivos. Demarcou o fim da ditadura militar, abriu as portas para a Constituição de 88 e para as eleições diretas de 1989. Foi o primeiro grande encontro da nossa República com a democracia. O impacto do movimento foi resultado de uma firme estratégia de articulação e coesão da sociedade civil, reunida sob o Comitê Suprapartidário, formado por partidos políticos, centrais sindicais, entidades, artistas, estudantes, etc. Por escolha de todos esses atores, o comitê foi presidido pela OAB Nacional, comandada pelo saudoso Mário Sérgio Duarte Garcia, também havia sido presidente aqui do OAB São Paulo. Numa sociedade dividida, desconfiada e traumatizada pelo regime autoritário, era necessária uma voz imparcial, apartidária e de moderação para coordenar o Diretas Já. E assim a OAB foi, naquela quadra da vida nacional, o centro de entendimento do qual o país necessitava. A pressão pelo voto direto se desdobrou no pacto político que se firmou e que firmou o Estado democrático de direito como nosso modo de vida. O aniversário de 40 anos vem num tempo de contestação e dúvidas quanto ao futuro da democracia representativa. Arroubos extremistas desafiam democracias mundo afora. Autocratas conseguem se impor com apoio no voto popular e avançam sobre as instituições. Estudiosos vêm dissecando o que chamam de crise ou recessão democrática. No Brasil, a polarização político-afetivo, o tribalismo que fragmenta a sociedade e campanhas de desinformação confrontam nossa democracia, que, no entanto, demonstra vigor. Para enfrentar essa crise, as nossas instituições precisam se conectar com as novas demandas que pressionam a democracia: emergência digital, diversidade, desigualdade e ausência de perspectivas de progresso e de bem-estar para grande parte da população. Mas a mensagem que eu queria aqui deixar é que há 40 anos, direita e esquerda, progressistas, conservadores, liberais, se uniram sem qualquer preocupação com rótulos, sem levantar barreiras ideológicas de uns contra os outros. E nós não tínhamos uma Constituição fundamentada na cidadania, no poder do povo e no pluralismo político, com garantias como liberdades de expressão, de reunião e de imprensa. Não, ao contrário, repressão e violência política eram realidades recentes. E, mesmo assim, foi possível convergir sob uma agenda coletiva. Mesmo assim, foi possível. Se foi possível naquela época, hoje ainda é possível. Eu acredito piamente nisso. Mas é preciso sair da bolha e olhar para fora. Olhar para o passado e aprender que somos, sim, uma grande nação, pujante e potente, que soube com coragem e inteligência agir quando foi preciso. É preciso também olhar para o presente, compreender que nós não somos mais os mesmos como os nossos pais, que o mundo mudou, que a democracia mudou, que os desafios são novos e que, portanto, esses novos desafios exigem muito mais do que uma reedição saudosista de um momento feliz da nação. Exigem uma profunda reflexão, uma reinvenção verdadeira do que é atualmente o sentido de democracia. É preciso também olhar para o lado e trocar polarização por aproximação,
colocar mais luz naquilo que nos une como cidadãos e reconhecer que, como tais, nossas afinidades importam mais do que as nossas divergências. E é preciso também olhar para dentro. É preciso olhar para dentro das nossas instituições, para o executivo, para o legislativo e também para o judiciário. E é preciso coibir os excessos, que vêm de todos os lados, muitas vezes sob bons argumentos e justas causas, mas que no final resultam sempre em desastrosos efeitos. Todo poder incontido é um poder perigoso. E quando eu digo olhar para dentro, eu digo olhar para as nossas instituições. Claro. Almino disputadíssimo. É maravilhoso. Quero aqui aproveitar esse momento para apresentar, embora dispense apresentações, o jornalista Ricardo Couto, que aqui nos acompanha, e ele não foi apresentado. Essa é a Fafá, não sei se vocês notaram. Por favor. Bem-vindo. Agora podemos começar, né? Agora sim. Agora, imagina, é uma honra, de forma alguma, abrilhantou. Por favor. Posso sentar aqui? Por favor. E eu vou apenas retomar o raciocínio, e já me encaminho para o final, porque acho que de todas as falas, a minha certamente é a menos interessante, mas insisto que é preciso que nós, nesse momento de reencontro com a nossa democracia, da qual nós tanto precisamos, olhemos para o passado, olhemos e aprendamos com a coragem, com a inteligência daqueles que nos antecederam, que estão entre nós para nos ensinar e iluminar os caminhos. É preciso que nós olhemos para o presente e entendamos que os nossos desafios hoje são imensos e muitas vezes difíceis de serem identificados. É preciso que nós olhemos para o lado e entendamos que essa construção só pode ser feita com abraços, como disse a ministra Carmen Lúcia, e não com os punhos cerrados. E é preciso que nós olhemos para dentro e façamos uma autocrítica enquanto executivo, enquanto legislativo e enquanto judiciário também, que não pode ser uma exceção às regras da Constituição, que ele precisa respeitar, como todos nós, enfim. E é preciso também olhar para dentro da nossa própria instituição e meditar sobre que legitimidade tem a OAB para 40 anos depois exigir democracia e exigir voto direto se nós não temos eleições diretas dentro do nosso Conselho Federal. E isso não pode mais ser tolerado. É de fato uma pauta prioritária, porque tem a ver com legitimidade, tem a ver com esses advogados, Juca, eles são terríveis, eles são insubordinados. Eles não têm medo de nada, mas é assim, e é disso que eu quero falar nesse final, desses advogados que nem têm medo de nada,
desses advogados que não se calaram, desses advogados que saíram às ruas. Eu sei que nós estamos aqui para celebrar um grande movimento suprapartidário, com todas aqui as parcelas da sociedade, com artistas, com políticos, enfim, com jornalistas, com a imprensa, mas eu estou aqui, sobretudo, para falar do papel da advocacia que em todos os momentos, e aqui representada pela OAB, né, que foi representada no nosso Conselho Federal pelo Mário Sérgio Duarte Garcia, aqui em São Paulo, pelo Márcio Thomas Bastos, enfim, por nomes que se ergueram, por Antônio Carlos Maris de Oliveira, por nomes que se ergueram e que falaram quando a ninguém mais era dado o direito de falar. E nós continuaremos falando, Maris, e não vão nos calar. E nós temos que compreender que quem cala a advocacia, cala a cidadania. E nós não podemos tolerar isso sob nenhuma justificativa. Eu termino aqui com uma fala do último presidente eleito de forma indireta no nosso país, que foi o Tancredo Neves. Disso eu me lembro bem, e isso é uma recordação que, curiosamente, eu era também pequena, mas isso ficou gravado na minha memória. A morte do Tancredo foi... Eu me lembro da minha mãe chorando. Eu me lembro, assim, a comoção que foi, né? Pequena que era, mas eu me lembro muito vivamente disso. E aquele discurso que ele fez, né, ao ser eleito, não chegou a tomar posse, mas ao ser eleito, ele fala uma frase que ecoa até hoje, né, nos nossos corações brasileiros, né, ele fala o famoso: não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos, como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. São essas as palavras que eu evoco aqui. Viva a cidadania, viva a democracia e viva a advocacia. Muito obrigado, Patrícia. Você deu um sentido todo especial para como que se deve olhar o passado, né? Quer dizer, olhar o passado para olhar o presente, olhar para os lados também, né? Muito importante isso. Queria dar sequência aqui aos nossos depoimentos, chamando agora a Fafá de Belém. Fafá, Oi. Acho que é a voz mais identificável com as coisas diretas, não é? Então, eu gostaria que você falasse as suas lembranças. Pode ficar sentada de pé, como você preferir. Muito obrigada pelo convite. Obrigada ao OAB, à Folha de São Paulo. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada a tantos amigos. Tantos amigos que escreveram essa página chamada Democracia. Almino Afonso, um quase conterrâneo meu, ele passou direto por Belém e nasceu em Manaus. Mas eu era muito menina quando conheci Teotônio e quando recebi uma fita de Fernando Brant, uma fita cassete, com uma mensagem. Eu que tinha feito algumas campanhas de governo de Estado em 82, uma mensagem diz assim: essa foi feita para você. E eu vi Menestral às Alagoas. Eu pensei, uma homenagem ao Djavan. E aí, quando eu vi a letra, eu digo: Fernando, é para o Djavan. Ele disse: não, eu e o Milton fizemos em homenagem a Teotônio Vilela. Conheço Teotônio na gravação da música, que é um hino, é uma coisa épica, com arranjo de Wagner Tiso. E Teotônio segurou na minha mão e disse o seguinte: minha filha, a nossa gargalhada junta pode fazer o chão desse país tremer. Eu estou saindo da campanha da anistia, muito sangue, muita dor, reviramos muita coisa pesada, mas eu acredito que essas emendas que nós são apresentadas, que vamos escolher uma pelas diretas já, vai ser o renascer do povo brasileiro. E falei: por que minha gargalhada e a sua? Porque a gente tem que trazer uma alegria retumbante.
nós temos que contaminar as pessoas positivamente, pelo amor, pela fé e pela esperança. Só assim, e se for suprapartidário, nós conseguimos movimentar todo um país de encontro ao seu poder que está dentro do povo, que emana do povo, como diria nosso querido Sobral Pinto, né? E em seu nome deve ser exercido. Bom, é muita história para contar, são muitas lembranças. Eu só quero agradecer, mais uma vez, esse rapaz maravilhoso escreveu o melhor livro sobre a trajetória democrática, porque é fantástico, assim, a gente participa, mas não sabe de tudo, né? E vai cada dia conhecendo mais um pouco. A OAB, que foi uma figura importantíssima em todos os momentos, na ditadura, buscando e resgatando presos políticos, defendendo-os, abraçando-os, a OAB e a Folha de São Paulo, que foi a primeiro jornal a abraçar as diretas. Quando todo mundo dizia que era aniversário de São Paulo, a Folha disse 100 mil pelas diretas na Praça da Sé. Então, muitas vezes encontramos... Ela disse, quem é a musa direta? Você ou Cristiane? Nós duas, lindas, maravilhosas. É o povo brasileiro, todas as mulheres do Brasil. E essa caminhada, que foram quase 40 comícios que eu fiz, né, de bonde, de burro, de jegue, de bicicleta, de canoa, de barco, a pé. É uma caminhada que todo o povo brasileiro foi, a cada passo, se redescobrindo cidadão, e da qual eu tenho muito, muito, muito orgulho. Que mais encontros como esse fustiguem uma juventude que está chapada atrás de uma tela plana, para ter consciência da importância da democracia. A democracia não é eu e eles. A democracia somos nós, com as nossas diferenças, tentando entender e tentando se ajudar mutuamente. Ou, mais uma vez, seremos atropelados pelo retrocesso, que é uma coisa que a gente não quer. Muito obrigada. Obrigado, Fafá. E se o livro tem algum mérito é porque assim conseguiu, de alguma maneira, captar histórias, né, que você contou, você que foi protagonista desse movimento. Então, sem essa matéria-prima, não teria livro, nem diretas, nem nada. Muito obrigado. E eu passo, então, a palavra agora para Cristiane Torloni, né, outra musa das diretas. Então, está ao meu lado aqui, por favor. Boa tarde a todos. É muito lindo ver essa plateia lotada, comemorando uma vitória, talvez não concluída. Se nós temos uma questão aqui. Eu sou meu relatório. Sim? O começo vocês pegaram, então fizeram... Né? Todo mundo entendeu ali. Enfim, eu acho que o que é muito importante nesse momento é lembrar que as diretas, elas começam muito antes de nós, né? As diretas, elas começaram lá em 64, com os nossos queridos companheiros, advogados, artistas, funcionários, indo para as ruas, colocando suas vidas em risco contra a ditadura que se abateu no Brasil. Então, assim, a primeira lembrança que eu tenho do fechamento, realmente, é em 64. Sou filha de atores, sou filha de Moná e Geraldo Mateus, da primeira turma da EAD de São Paulo, que foi um verdadeiro bunker durante os anos 50, 60, 70, e da onde eu vim, e da onde eu entendi que, sim, que é na nossa grande diferença que está a nossa força. Então, eu fui criada por um casal de guerreiros, democráticos, brigões, eles eram gente de muita coragem, e que me incentivaram, desde pequena, a dizer, eu sou brasileira,
Eu não sou só paulistana, eu não trabalho no Rio de Janeiro, o meu pertencimento é o Brasil. Então, quando nós fizemos a campanha da abertura, em 82, que nós saímos por este Brasil afora, nós saímos num trabalho de resgate da confiança que a ministra Carmen Lúcia estava falando aqui. Então, nós, artistas, que na época éramos que, né, tínhamos alguma voz, alguma plateia, algum palanque, algum palco, nós fomos de mãos dadas com esses retornados do Brasil, né, dos seus exílios, apresentando, esse é fulano de tal, esse é ciclano, Juca estava ali, viu? A gente batendo na porta das pessoas. Chegava, eu sou Cristiane Torlone, esse daqui é o candidato a deputado estadual, fulano de tal. Ah, vamos ouvir o que ele tem a dizer? Então, a arte do encontro e do diálogo, ele foi feito aqui, olhos nos olhos, através da confiança que nós, artistas, já fomos construindo. Desde lá, entrando na casa das pessoas, batemos nas portas das pessoas. Não tinha internet, não tinha rede, mas existia isso que a gente já viu aqui durante esse dia todo, que chama-se afeto. O Darcy, nosso querido mestre, professor, ele dizia que sim, que essa era a nossa grande diferença, que a nossa democracia tropical ia se construir através das nossas enormes diferenças. Eu sou uma discípula de Darcy. Sim, ele também pegou na minha mão e fomos bater nas portas. E, sim, a abertura ela foi um caldo que nos deu confiança, para que nós pudéssemos ir para as ruas nas diretas já. E lá no Rio de Janeiro tinha uma churrascaria chamada Plataforma, de saudosa memória, onde os debates mais importantes daquela época foram tidos na plataforma. E éramos todos a favor do quê? Da construção e do resgate desse país. Então, assim, eu fico muito entristecida quando eu vejo que nós estamos perdendo uma geração enorme, uma geração inteira, por trás das terras planas, literalmente, né? dessa fake news, que, através desse instrumento, realmente a gente vai conseguir afetar outras pessoas, e perdendo essa capacidade de nós nos reapaixonarmos pelos nossos sonhos. Então, a ministra veio nos lembrar agora que nós vamos enfrentar mais uma eleição. Tenhamos 500 mil candidatos ou não. Isso significa que o nosso trabalho, ele não só não se perdeu, como ele não está concluído. O 8 de janeiro, ele vem dizer para todos nós, de uma maneira absolutamente clara, que o nosso trabalho não está concluído de maneira nenhuma. E que nós precisamos de cada um, de todos nós, continuando esse trabalho. Esse florescimento da cidadania nos anos 80 me inspirou a continuar trabalhando pelo Brasil num outro lugar agora. Hoje, depois desse caminho enorme de 40 anos, onde nós fomos conhecendo pessoas que, infelizmente, já não estão mais aqui, mas deixaram as suas pegadas, hoje eu estou mais interessada em reflorestar mentes. A cidadania abriu um caminho para mim da florestania. Então, eu convoco a esses novos eleitores, ou os antigos eleitores, ou esses que estão aqui defendendo a nossa possibilidade de continuar votando, né, num sistema que é tão frágil. Né? Ele é tão frágil, a democracia é muito frágil ainda, e não só no Brasil, como nós estamos vendo. E eu acho que a fome... algumas doenças sociais que nós ainda temos no Brasil, essa enorme injustiça social que nós temos no Brasil, está sendo assim um caldo de cultura para esse câncer que está em nós. A extrema-direita não nasceu agora. Pelo contrário, ela sempre esteve, e nós temos que lidar com quem nós somos, nos nossos extremos também. Não adianta a gente dizer, o meu tio é aquilo. Não, meu tio não. Faz parte do nosso DNA sermos assim também. Então, assim, eu acredito, como meus pais, que só sentando numa grande mesa redonda, na grande plataforma da vida, a gente vai continuar esse trabalho. Eu, agora, reflorestando mentes,
convoco a todos que estamos aqui, né, nesse dia importantíssimo, agradeço à OAB, agradeço à Folha, agradeço a todos os que saíram das suas casas, como eu, para vir dar o seu testemunho e dizer, sim, nós ainda estamos resistindo pelos nossos filhos. Parece um papo de música antiga, pelos nossos netos, não? Mas eu acho que a gente agora está tentando resistir pelo nosso planeta. E o Brasil, que guarda todos esses biomas, está correndo o risco de se tornar o grande vilão do planeta se nós não cuidarmos da nossa Amazônia. Então, há 40 anos atrás, nos palanques do Brasil, eu vim defender a cidadania e hoje eu luto pela florestania. Vamos defender o Brasil, vamos defender a Amazônia brasileira, vamos defender a nossa democracia. Muito obrigado, OAB, muito obrigado, à Folha, obrigado. Obrigado. Obrigado, Cristiane. Agora vai. Te agradecer pelo depoimento e você mostrou aí que as pautas boas, né, elas têm uma convergência, né? Você trouxe a florestania e cidadania, enfim, há uma convergência que a gente deve estimular. Bom, eu queria agora passar a palavra para o Almino Afonso, essa figura histórica, protagonista da história do Brasil, desde quando? Desde o... Acho que é bom ficar em pé, né? Não, fala sentado. Sentado. Fala sentado. Não, porque eu ouvi o discurso que tem implicações muito importantes. Uma delas é uma relação igualitária fundamental. E, portanto, é de pé. Esse apoio é legal, né? Isso. Pronto. Talvez fosse bom você segurar o microfone para ele. Eu pego bem. Queiram desculpar-me. Eu já fui, sem querer, inovador. Trouxeram-me até aqui, com a sessão já mais do que avançada, para um plenário já com a alma mais do que iluminada. Pelo discurso que ouvi, que estava já a meio caminho, e pelo discurso que acabo de ouvir, de igual. Portanto, chego aqui sem saber como situar-me. Mas, ao fim e ao cabo, como, pelo menos, ao ponto de partida, razão pela qual eu fui convidado pela direção da Folha de São Paulo, tem algo a relacionar-se com o primeiro grande comício que se fez na luta pela redemocratização do país, o chamado Comício da Sé. Algo disto me trouxe e eu percebo que vim abençoado, porque tendo ela como estímulo imediato, porque foi assim, nada mais, nada menos, o impulso que me chegou pelo convite da Folha, encontro-me nesta reunião e me vejo no dever de dizer alguma coisa inicial no que toca àquilo que eu sinto nesta reunião. E se no final algo em mim ainda tocar, direi algo sobre o que eu acho que foi o significado da grande concentração da Sé. O que me toca de imediato? Algo extraordinário que eu venho verificando em nosso país, eu diria recentemente, ou mais e mais recentemente. A presença da mulher. Porque olho...
olhos tendo a versão que se apresenta, ainda que eu não fosse um bom observador, e sou, é uma presença feminina a todos os níveis. E de tal forma que me leva a ter algumas considerações de um passado distante para poder alinhavar o que me parece de significativo para mim a partir deste encontro. Quando me elegi pela primeira vez na vida a deputado federal, lá se vão muitos anos, em 1959, eu era um jovenzinho, mas o marcante que eu quero neste instante destacar é que havia uma única mulher deputada federal. Uma. Anoto, uma. Deputada Ivete Vargas. A única. No meu segundo mandato, creio que havia duas. A própria Ivete e uma senhora vinda, se a memória não me falha, eleita pela Bahia. Eram duas. Se eu tivesse que parar e olhar em torno de mim, daquela época, eu diria, quem no Senado? Ninguém. Feminino? Nem falar. Não havia, que eu me lembre, sombra de uma saia transando, avançando, embelezando-se pelas raias do Senado Federal. Não havia uma mulher. E se eu quisesse me espelhar para ver que coisas novas estava havendo no país, batesse à porta do Supremo Tribunal Federal, Deus do céu, nem de leve, nem de leve. A presença feminina, por aí, era literalmente ignorada. Mas era só aí? Não. E se eu passasse para os governos dos estados naquele período? Recordo, eu estou recordando o passado. Eu estou preso ao passado. Deste passado que eu estou evocando aqui, não é por acaso que evoco. Eu não me recordo de uma senhora, uma mulher, uma companheira, uma senhora, governadora de estado em nosso país. Não me recordo. Como eu sou bom observador, e já era, naquela época, um militante político, posso crer que estou dizendo uma verdade. Não havia nenhuma governadora mulher. Havia uma prefeita, quem sabe, já numa atividade mais direta com a população, pelas relações municipais, por tudo quanto isso nasce de um contato mais direto, eu não me lembro de uma prefeita mulher. O que eu quero dizer com tudo isto é algo que talvez, suponho, começam a perceber até onde quero chegar. Porque não é por acaso que eu estou dando ênfase a esta palavra da forma como eu estou encaminhando. Eu fiz a Faculdade de Direito de São Paulo, faz tempo. Na minha Faculdade de Direito, que eu evoco com sempre um respeito mais do que profundo pela sua história, desde os seus começos, e do quanto realizou em tantos momentos da nossa luta política e social. Nós éramos, na minha turma, 150 colegas. Nós tínhamos 25 colegas mulheres. Então, só. Não é decepcionalmente negativo, mas se eu comparo com a predominância masculina na Faculdade de Direito, era realmente uma ausência da presença feminina na formação jurídica da nossa faculdade, com as 20 colegas, todas do maior mérito. Algumas delas que se inclinaram, num certo momento, muito predominantemente pela poesia, inclusive Renata Polottini, que foi uma poetisa de relevo, Hilda Hilst, que foi outra grande poetisa de extraordinário relevo, Cida Guastelli também, mulheres entraram e podiam perfeitamente ter, pela capacidade, por tudo quanto encarnavam, ter ocupado todos os cargos significativos. Mas não havia espaço. Colegas ilustres, sim,
Eu me recordo de uma professora na faculdade de Direito. Estou começando a fazer falha, não é verdade? Havia uma professora na faculdade de Direito, no plano de Direito Penal, Esther Figueiredo Ferraz. Uma mulher excepcional na história da nossa magistratura. Esther Figueiredo Ferraz, que teve uma carreira de seguida, admirável em todos os planos, inclusive como mestras também da Universidade do Mackenzie, mas na minha faculdade, do meu tempo, era a única. Pois meus amigos, chamamos minhas amigas, eu diria minhas amigas predominantemente, para ser fiel à realidade aqui, predominantemente, minhas amigas. A mudança é literalmente absoluta. Não faz muito tempo, meses talvez, a União Estadual dos Estudantes, quando estava completando os seus 75 anos de sua fundação, e tiveram os moços de hoje ter a gentileza extrema de me convidar para participar da sessão solene, que festejava esse período tão marcante da história da União Estadual dos Estudantes, lá fui. E também a primeira observação que eu pude fazer, naquele plenário, por sinal da Faculdade de Direito, no salão enorme, era literalmente majoritária as moças do comando da União Estadual dos Estudantes. Era olhar, digamos, a sala principal, ou os assentos significativos, majoritários, era imensamente majoritário de moças, imensamente majoritários. E eu tive, naquela ocasião, a oportunidade de fazer este registro, porque eu comparei com a minha geração, eu, presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, a minha passagem pela UE, devia ter 3 ou 4 colegas moças. O mais eram os homens, a todos os recantos. E tinha alguma coisa diferenciada no mundo da sociedade daquele então? Eu diria não. Não. Entretanto, se eu olho para agora e vejo os jovens nessa oportunidade que falei agora, da solenidade dos 75 anos da Faculdade de Direito. E eu estou aqui tendo o meu queridíssimo presidente da União Nacional de Estudantes, da nossa faculdade, perdão, da UE. O máximo que pode acontecer é a minha voz ser mais fraca, mas não que eu não tenha força para segurar isso aqui. Ainda tenho. Eu quero dizer do nosso presidente que teve a alegria para mim de dar-me, quando eu cheguei do exílio, uma prerrogativa de ser um dos oradores num congresso nosso, da União Estadual. Encerro esse recordatório para dizer: há algo de novo no caminho deste país. Algo admirável realizando-se, eu diria, a olhos vistos. Já não só, imagino, pela manifestação intelectual de A, de B, talvez na literatura, onde predominava, bem ou mal no passado, aqui e ali, figuras de significação maior, mas de algo já formulado, explicitamente formulado, como algo de um setor da sociedade que diz: nós temos não apenas o direito, nós temos condições de poder uma participação nos destinos deste país, nos debates dos vários aspectos da sociedade brasileira. Nós, mulheres, temos não apenas o direito de estar, temos o dever de estar, e estaremos porque temos condições de fazê-lo. Este é um dado de realidade absoluto que eu sinto no que estou vendo na sociedade de hoje. Parece que é uma coisa assim lateral? Não. Fui convidado para participar de uma sessão solene. Eu diria meio, não sei, quase eu diria
caminhando a visões um pouco estratégicas, estratosféricas, de uma grande figura vinda do Japão e participando aqui para figuras também de sua mesma linha de filosofia. Foi numa sessão admirável na Câmara Municipal. Lá fui. Me coube falar. Gentilezas de ocasião, que às vezes não porque se mereça, por extrema razão. Hoje, de fatos antigos, de repente a gente ganha, por acaso, mais uma vez o direito de falar. Pois eu tive o direito de falar nessa reunião. O salão lotado. Ouço minhas eminentíssimas colegas que me ouvem aqui. A maioria esmagadora, naquela sessão, de caráter que eu achia até predominantemente espiritualista, eram mulheres. Então, nós estamos realmente num quadro novo na sociedade brasileira. E eu quero dizer que felicito isto do fundo da alma. E felicito pelo que vi aqui, ou estou vendo, pelo que estou vendo nessa observação que acabo de fazer, e por tudo o que se espelha na sociedade cada vez mais com maior clareza. Em algum momento, creio que no governo do Montoro, o governador Montoro, houve algumas inovações neste sentido de abrir espaço para a presença da mulher ter audiência ao nível da administração pública. Até uma coisa tão simples, tão banal, quando o governador Montoro criou a chamada delegacia feminina. Parece tão banal o que eu estou dizendo, ter uma delegacia feminina, o porquê? Soa até meio desagradável. É uma delegacia que pode ter uma mulher só? Não, era uma delegacia feminina que espelhava um quadro desastroso na sociedade brasileira, onde uma mulher com seus direitos próprios não tinha como bater a porta de uma delegacia para reclamar o quanto fosse vítima, seja do seu próprio marido, seja da sociedade no todo, porque ali, ao invés de receber a atenção devida do delegado, recebia outras formas que eu não situo com palavras, mas que cada um que me ouve sabe da forma como eram recebidas. Lembrança fundamental essa, porque o governo Montoro teve realmente um papel muito importante, né, com a criação dessa delegacia, né, ao trazer, né, para o primeiro plano, né, do executivo estadual essa questão. Almino, eu ficaria te ouvindo a noite inteira. Você vai trazendo casos, fala de uma maneira deliciosa. Eu queria ficar aqui a noite toda, tal. Infelizmente, a gente está com um tempo um pouquinho apertado. Se você puder só dar uma concluída, depois a gente continua a nossa conversa aí, mas só para a gente não perder a chance de ouvir os companheiros que estão aqui na mesa. Te agradeço muito. Mas, como eu te falei, eu te ouviria a noite inteira. Eu não entendi. Como o aplauso foi geral, deve ter dito coisas adoráveis. Mas como, lamentavelmente, com uma juventude de 95 anos, recém-realizado, a audição não é das melhores. A visão é perfeita. A minha capacidade de argumentar ainda existe. Mas, de repente, não ouço bem. Peço perdão de não ter ouvido bem. Tudo bem. Espera um pouquinho. Deixa eu... Eu estou pedindo, não é por falta de respeito, é para eu poder conversar com os senhores, senão como é que eu converso? Deixa eu falar mais perto aqui, porque a gente está com um problema de horário. Ah, tá bem. Tá bom? Então, se puder só concluir. Tá bem. Depois a gente conversa mais. Viu? Tá bem. Maravilhoso. Ele está me dizendo uma coisa tão simples e tão fácil. Concluo porque falta tempo para tantos. A culpa não é minha. Eu fui convidado para chegar a 4h30. Foram me buscar agora. Me trouxeram para cá. Portanto, eu cheguei atrasado. A culpa não é minha. Mas como eu cheguei atrasado, façam de conta que eu disse tudo o que eu queria dizer. E boa tarde, e bom dia, e boa noite. Quero ouvi-lo.
Maravilhoso, Albino Afonso. Muito obrigado, viu, pelas suas palavras. Muito bom ouvir você aqui. Eu queria passar a palavra agora até para o Juca Kfouri. O Juca tem um compromisso daqui a pouco, esportivo, então eu queria passar a palavra para ele falar antes. Se por acaso não puder ficar até o final, já fica explicado, porque talvez ele tenha que sair. Juca, por favor. Muito boa tarde, muito boa noite a todos e todas. Eu, de fato, 8 horas, infelizmente, no Morumbi, tem São Paulo e Palmeiras. Torçamos por um empate ou que os dois percam, mas eu tenho que cobrir. É um protesto? Tem todo o direito, estamos num palco democrático. Bora! Só a democracia corintiana participou da campanha das diretas. Isso ninguém toma. Eu quero dizer, e vou ser rápido, até porque eu sou um repórter obediente, e vou tentar me limitar aos 5 minutos que o chefe de reportagem determinou. Primeiro, dizer ao chefe de reportagem que o seu livro é daqueles que despertam inveja. A boa inveja. Tá? De parabéns. É magnífico, imperdível. Em segundo lugar, eu queria dizer que, como a Patrícia, eu também tinha 10, 11 anos na época das diretas. Só que, diferentemente dela, eu fui. Não obedeci meu pai e minha mãe, sempre fui desobediente. E, num palco que tem o repórter das diretas, Ricardo Couto, que tem a cantora das diretas, Fafá de Belém, a musa das diretas, Cristiane Torlone, e aqui faço uma confidência. Eu passei uma tarde inteira com Cristiane Torlone na suíte presidencial do Maksud. Haja democracia. É assim que se constrói a democracia. Muitas suítes. Foi bom para você? Olha aqui, olha. Estamos aqui, não é, meu bem? Para mim também foi muito bom. Eu a entrevistava para fazer a entrevista principal da revista Playboy. Nunca me esqueça, a primeira pergunta foi de uma obviedade que hoje eu olho e tenho vergonha. Diretas quando, Cristiane? Eu disse, direta e já. Muito bem. Então, eu queria lembrar, o meu papel limitou-se a ficar numa caminhonete, rodeando a cidade, antes do comício do Vale do Anhangabaú, conclamando as pessoas, desde as 3 horas da tarde, a irem para o comício. Me lembro que, em torno de mim, ouvia-se PT, 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 e eu cantava no megafone, PC, 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 porque sempre fui mais a favor da clandestinidade do que propriamente das coisas legalizadas. Eu queria lembrar algumas figuras, que eu não sei se já foram lembradas no dia de hoje. O editor da civilização brasileira, Caio Graco Prado, que inventou o vestir amarelo do Brasil. A cor das diretas era o amarelo, e foi ele que inventou. Lembrar que eu acompanhei toda a cobertura das diretas na pena de Ricardo Couto, e que a Folha de São Paulo ali tornou-se o jornal mais relevante do Brasil. Foi ali, graças às luzes do seu Frias e do Otávio, que hoje faz tanta falta, não apenas à imprensa brasileira, como, por isso, ao Brasil. E queria falar de uma figura que talvez tenha sido a única figura na campanha das diretas que tivesse a perder caso a emenda Dante de Oliveira passasse. Se chamava Dr. Sócrates brasileiro, que disse no palanque que abriria a mão dos milhões que receberia na Europa caso a emenda fosse aprovada. Nenhum de nós perderia nada. Todos que estávamos lá
ganharíamos um país democrático, ganharíamos um país que elegeria seu presidente, enfim. Isto era tão importante para o doutor Sócrates brasileiro que ele estava disposto a abrir mão de milhões se a emenda das diretas passasse. Então, eu queria deixar isto registrado, porque a Cristiane disse uma coisa que tem tudo a ver com as coisas ditas por Darcy Ribeiro. Ali, nós mostramos o que nos distinguia, que era possível fazer política com afeto. Ainda é possível fazer política com afeto, fazer política carinhosamente. E é isso que nos resta fazer agora, e abrir os braços para aqueles que, em algum momento, se desgarraram, foram contaminados por um fundamentalismo das mentiras antidemocráticas, das mentiras religiosas, da exploração de pastores e impostores, e que nós também, como jornalistas, não podemos naturalizar. Essa coisa do outro lado, de ouvir o outro lado, tem um limite, que é da pregação fascista. Essa não tem outro lado. Muito obrigado, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Juca. E agora vamos ouvir o Ricardo Couto. Se a Folha foi o jornal das diretas, o Couto foi o cronista das diretas. Então, tem muitas lembranças aí que pode compartilhar com a gente. Meu amigo Couto, diga lá. Você é o biógrafo das diretas com o teu belo livro, que realmente é o melhor trabalho que eu já li sobre a campanha das diretas, e, apesar de ter participado do começo ao fim, eu posso dizer que o teu livro traz novidades, o que é fantástico para qualquer obra. Você conseguir contar uma novidade em um assunto que faz parte da nossa história. Parabéns. Olha, eu estou numa mistura de sentimentos aí, de alegria por reencontrar vários amigos que eu não via há muito tempo, né, daquela época memorável das diretas, e uma certa tristeza de ver que ainda não chegamos no nosso objetivo, que é uma democracia plena para todos, democracia política, social, econômica. Eu vi as mesas da tarde, teve uma senhora que me chamou muita atenção aqui, Valdeci Nascimento, é líder comunitária na Bahia, né? E ela mostra isso, que a democracia não é igual para todos, né? E grande parte da população brasileira até hoje não adquiriu esse direito. Mas eu quero tocar num ponto, tem pouco tempo para falar, que para mim é muito importante. Por que ainda não temos uma democracia plena no Brasil? Porque não resolvemos até hoje a questão militar. Os mesmos militares que deram o golpe 60 anos atrás, os herdeiros deles, os seguidores deles, tentaram fazer a mesma coisa agora, recentemente. Quase caímos no novo golpe, né? E, enquanto não se resolver isso, a nossa democracia, jovem e frágil, vai estar sempre ameaçada, sabe? Então, eu chamo a atenção para isso, porque eu escrevo sempre a mesma coisa, mas tem coisas que a gente precisa batalhar. Eu não entendo, porque, naquela época, tinha jornalista que era contra a campanha das diretas, por incrível que pareça, inclusive jornais, grandes jornais, fizeram editoriais criticando a campanha das diretas, e o motivo era esse: estão esticando demais a corda. Os militares não vão gostar, eles vão ficar irritados. O Brasil é o único país do mundo que se preocupa com a irritação de militares. Pô. Sabe, eles estão sempre irritados. Pô. Vão passear um pouco, vão à praia. Sabe? Enquanto o Brasil não resolver isso, nós vamos ter grandes campanhas pela democracia, por voto direto e tal, mas não teremos um povo vivendo a plena democracia. Isso é o que eu queria insistir hoje, né, e ter falado sempre, porque tudo faz muito tempo, né? Nós estamos completando 40 anos das diretas, 60 anos do golpe, 50 anos do 25 de abril em Portugal. São muitas datas e que nos fazem lembrar uma coisa.
quando o povo vai para a rua, o povo muda a história, né? E isso é o que eu acho importante deixar para as novas gerações. Minha neta está aqui representando a juventude. Sabe que não se faz democracia, não se faz nada sem a participação popular. E aquele momento das diretas, acho que foi um momento de maior participação cívica do povo brasileiro, né? Todo mundo junto, e graças a um líder, que a Fafá conviveu muito com ele também, chamado Ulisses Guimarães, que nem sempre a história reconhece o valor dessa grande liderança política. Foi ele que unificou a campanha das diretas, tornou suprapartidária, incansável, mesmo quando ele desconfiava que alguns companheiros já estavam pulando fora para ir para o colégio eleitoral, né? Ele não desistia, e até o último dia ele achou que ia dar para ganhar. E tinha razão, porque só faltaram 22 votos. 22 votos de deputados que fugiram do plenário, se esconderam nos gabinetes, uma cena deplorável, que tinha um monte de jornalista lá que viu, e eu estava lá também. Nós xingamos esses deputados, e alguns levaram o pé na bunda e tal. Foi uma coisa grotesca. Foi por isso que a emenda foi derrotada, né? Porque precisava da maioria de 2/3, né? Faltaram só 22 votos. Muita gente diz, pô, você fica lembrando, nós perdemos aquela votação. Não perdemos, não. Tem derrotas que são grandes vitórias. Não, o povo não... Em 88 veio a Constituinte, em 89 a eleição direta. Eu me lembro que no último comício, se eu lembrar essa história rapidamente, no último comício na Candelária, no Rio, tinha mais de 1 milhão de pessoas lá, o Tancredo ficou assustado uma hora lá. Estava ele e o Ulisses num canto do palanque, e o Tancredo falou, como é que nós vamos fazer agora para administrar esse povo? O Ulisses falou, não precisa administrar, não. Esses aí já estão na rua, agora é por conta deles. Mas tem isso, né? Tem gente que tem medo dos militares e tem gente que tem medo do povo. Mas ali o povo venceu. Espero que vença sempre. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Couto. E agora eu passo a palavra para o Antônio Cláudio Marise Oliveira, que ele está aqui representando ex-presidentes da OAB São Paulo, né? Minhas amigas, advogadas, advogados, eu estou representando, sim, os ex-presidentes da Ordem, todos mortos daquela época. Só eu vivo. Todos mortos. Até 1990, até a Assembleia Nacional Constituinte, a promulgação da Constituição, até 90, em que eu fui presidente, todos já se foram. Mas todos me outorgaram procuração, presidente. Na verdade, todos me subestabeleceram. Procurações que a advocacia outorgou a eles para mobilizarem a advocacia, mobilizarem a sociedade, e o fizeram. E eu peço licença para me lembrar de Noé Azevedo, que em 64, 65 era o nosso presidente. Em seguida, eu me lembro de Odélio Martins, eu me lembro de Cid Vieira de Souza, talvez eu tenha pulado um ou dois. Eu me lembro muito de... Era o presidente paulista mineiro, porque era o mineiro que presidiu São Paulo. Eu me lembro de Raimundo Pascoal Barbosa, eu me lembro de Cid Vieira de Souza, de novo, eu me lembro de José de Castro Bige, eu me lembro de Márcio Tomás Bastos, eu me lembro de Zé Eduardo Loureiro, e eu me lembro de mim mesmo. Fui às ruas, está aqui minha filha que foi comigo, Renata. Renata saiu às ruas comigo, num momento de grande emoção para todos nós. Muito, Couto, muita emoção. Na verdade, despertava em nós, aquele movimento, algo que se chamava civismo. Amor à pátria. Era amor ao pai, amor à mãe, amor à família, amor aos irmãos,
amor à pátria. Surgia este conceito. E o que é a pátria? A pátria é a família estendida, a pátria é o Brasil, a pátria somos nós, é o meu vizinho, é o homem do empório, chamava-se Seu Nicolau, o homem do meu empório. E eu era gordinho e ia comprar chocolate no seu Nicolau. E mamãe pagava no fim do mês, era caderneta. Aí eu passei a fumar. E Seu Nicolau punha assim, um sonho de valsa, um diamante negro, mas era um maço de cigarro, American Club, que era um horror. Esses todos que me outorgaram por coração foram às ruas. Mas não só eles, foram às ruas advogados da Associação dos Advogados, do Instituto, o conselho todo da Ordem, mas íamos às ruas não só no momento da anistia, da campanha das diretas, na Assembleia Nacional Constitucional, íamos às ruas antes, a cata de advogados que estavam nos quartéis. E havia, Juca, não sei se você se lembra, um instituto que se chamava Enruste. O que era o Enruste? O Enruste era, e é um instituto herdado da Polícia Civil de São Paulo, você prendia alguém e o enrustia. Você o levava de delegacia a delegacia, e nós, advogados, tínhamos que ir de delegacia a delegacia. Isso se repetiu em 64, especificamente depois de 70. Eles iam, os advogados e os presos, de quartel a quartel. Escondiam-nos de nós. Entrava-se com habeas corpus para que o juiz de direito determinasse que o Exército, a autoridade coatora, indicasse onde estava o preso. E, muitas vezes, indicava, ele não mais lá estava. E, muitas vezes, ele não estava mais naquele quartel e em nenhum outro quartel. Porque advogados foram mortos. Advogados desapareceram. Advogados eram intimados para justificar, como ocorreu com Raimundo Pascoal Barbosa, uma expressão mais contundente, posta numa petição, não entendida pelo capitão. E esta mais contundente expressão, no caso de Raimundo Pascoal Barbosa, era malévolo. Ele não sabia o que era malévolo. Aí o Raimundo, depois de horas e horas, tomando um chá de cadeira, Raimundo explicou. Aí o coronel disse, tá bom, vai embora. E ele foi solto, foi embora. E assim era naquele tempo. E é preciso que os colegas e as colegas saibam que os tempos foram muito difíceis para a advocacia. Muito difíceis. Desde o início da campanha da anistia. Quando os advogados foram à rua, as coisas ficaram muito difíceis. Até no governo Figueiredo, que se dizia favorável à abertura. Bomba no Rio Centro. Morte de Dona Lida Monteiro. Lembra-se, Pitô? Morreu Dona Lida Dona Lida Monteiro. Bomba, a OAB cercada. OAB Federal cercada, OAB Estadual incendiada. E até hoje não se sabia. Banca de jornais, todas elas. E nós sendo perseguidos. Tinha sido preso Vital do Rego. Vital do Rego era o presidente da seccional da Paraíba. E a ordem foi para lá e eu fui convidado a fazer o desagravo ao Vital do Rego. Cercados. Eu falei cercado. Nós estávamos com as ruas das imediações da seccional com tropas. Então, este era o clima. Mas isso, para nós, era o de menos. Sobral Pinto já dizia, advocacia não é para covardes. Advocacia é para quem tem coragem. E assim foi. E é preciso que se faça justiça, porque a ordem não andou sozinha. A ABI nos ajudou muito, a Associação Brasileira de Imprensa nos ajudou muito, a Igreja nos ajudou muito. A Igreja Progressista, ela foi às ruas também. E outras e tantas, as atrizes e os artistas, o mundo artístico nos ajudou muito, e nós nos ajudamos também. Nós todos ajudamos a sociedade brasileira a recuperar a liberdade. Uma liberdade que, vez ou outra, sofre ameaças. Uma democracia que, vez ou outra, se vê ao risco de uma ruptura. E vimos isso agora, há muito pouco tempo.
É preciso que nós continuemos a trabalhar a democracia, a ter a certeza absoluta de que ela realmente é uma florzinha que precisa ser regada diariamente, como dizia Otávio Mangabeira. É preciso aprender com pessoas, com advogados, com cidadãos como Almino Afonso. Veio lá da sua Amazonas para cá, tornou-se o maior orador da sua época do Lago de São Francisco. Foi o maior orador do Lago de São Francisco. Agora ouviu, né, doutor Almino? E hoje deu provas disso. Almino e tantos outros que conosco já não estão mais, ou estão. Tal como Fernando Pessoa, eu acho que a morte é como uma estrada, uma curva de estrada. Apenas não se é mais visto, mas se está presente, se está no sentimento daqueles que o amaram e que o admiraram. Nós, advogadas e advogados, precisamos ter um compromisso perene de estar vigilantes e de, quando necessário for, lutar pela democracia, pela liberdade e pela dignidade do homem, por um Brasil mais justo. É preciso que haja o rompimento de uma bolha, falou-se em bolha aqui, a bolha dessa tida elite, que não enxerga o Brasil. Uma elite que eu diria predatória, que não gosta do Brasil, que gostaria de ter nascido primeiro em Paris, agora em Nova York, Miami. É uma elite envergonhada de ser brasileira. Nós precisamos combater essa elite ou convencê-los de que eles precisam amar o Brasil, que o Brasil é deles. O Brasil é deles. O Brasil não é só nosso. Eles são brasileiros, eles aqui nasceram. E provoca-me uma grande revolta, Juca, quando alguém me diz assim, Maris, meu filho vai morar lá, vai estudar lá. Ganhou dinheiro aqui. Pôde mandar o filho para lá porque ganhou dinheiro aqui. Formou a sua vida profissional e familiar aqui e não gosta do Brasil. Essa gente precisa mudar. Nós precisamos deles, é claro. Nós precisamos do Brasil inteiro, do povo todo. E é preciso que haja, tal como está havendo com as mulheres, isso que Almino disse é absolutamente correto. Eu vou confessar uma coisa. Quando fui presidente da Ordem, criei a OAB Mulher. E no dia da criação da OAB Mulher, no Lago de São Francisco, no Salão Nobre, foi um dos dias em que eu mais medo tive na vida. Porque subi à tribuna para falar para mais ou menos 1000 mulheres, todas olhando para mim. Todas me olhando e eu morrendo de medo, mas venci isto, e a OAB Mulher é uma realidade, a OAB Mulher está aí, as mulheres advogadas hoje são em maior número em São Paulo, se não me engano, não é, Patrícia? E, pois é, precisamos pedir voto para vocês. De forma que eu quero encerrar dizendo que não vamos nos dispersar, realmente, não vamos. Mas você continua um charme. É? Isso é necessário dizer também. O quê? Que você continua muito charmoso. Chato? Charmoso! Charmoso, porém surdo. Porque... Charmoso, porém surdo. Vamos continuar. Não vamos nos dispersar. Eu vou confessar uma coisa. Agora é sério, muito sério. A única coisa que eu não gosto da velhice são as perdas. Perdas. Perdi isso, perdi aquilo, perdi esse amigo, perdi aquele amigo. Nós não podemos, nós advogados, perdermos a capacidade de indignação que sempre nos moveu. Continuemos assim. Muito obrigado, Maris. Bom, e a gente, infelizmente, está chegando agora ao final do evento aqui. Eu queria dizer que o vídeo desse evento fica disponível no site da Folha, onde também vai dar para acompanhar a cobertura dos painéis. Tá? E eu chamo agora a nossa mestre de cerimônias, a Natália Monteiro.
Obrigada, Oscar. Obrigada, Oscar, pela brilhante mediação dessas mesas. Eu quero agradecer, em nome da OAB e da Folha de São Paulo, também a todos os painelistas que passaram aqui, a essas ilustres presenças também, que muito nos honra. Leonardo Sica, por favor, suba até o palco para a doutora Eunice, para encerrarmos. E assim nós vamos chegando ao fim do seminário 40 anos das Diretas Já, realizado pela Folha, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Mas eu acredito que nós merecemos uma forma especial para encerrar esse seminário. Então, para encerrar com chave de ouro, eu gostaria de convidar ela aqui, com sua voz tão importante em todas as esferas, participou efetivamente desde o início do movimento, não à toa recebeu o título de Musa das Diretas Já, que compartilha com a Cristiane Torlone. Por favor, Fafá de Belém, nos emocione cantando o hino nacional brasileiro. Vamos todos, né? A capela? Ou temos um acompanhamento? Pode ser a capela também. Pode ser a capela? Não? Ah, tá ali, soltaram uma base. Aumenta um pouquinho a base, um pouquinho só. O hino tem uma letra enorme, então temos um teleprompter aqui, para que ninguém esqueça nem tropece. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte no teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. A terra desce, cheia em teu formoso céu, risonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Esperas forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos
nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás teu filho teu nem teme. Terra adorada, outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada. E sempre Brasil! O povo mais amado!